Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal da gente, Manual do Maker. Olha, confesso a vocês que hoje eu estou muito empolgado para passar esse vídeo para vocês. Bom, nada melhor do que você fazer ciência, nada melhor do que você meter a mão na massa e tentar compreender a natureza das coisas, né? Não digo só a natureza não, digo tudo, né? Pois é, pessoal, olha só, vamos fazer aqui um pequeno experimento em relação à continuidade do vídeo anterior. O vídeo anterior, para quem não acompanhou, dá uma olhadinha no canal. Trata-se de fazer um experimento com a bússola e a bobina de Runcorff. A bobina de Runcorff, ela não tem, ela cria um campo. Esse campo é muito conhecido como energia escalar ou energia fria ou conhecida como energia radiante. Então, o que acontece? Quando eu coloquei a bússola, ela não teve nenhuma interação. Um amigo do canal até fez a sugestão em relação à frequência da bobina, do transistor, e aí por causa disso não teve como gerar um campo eletromagnético. Neste vídeo vamos provar tudo o que está acontecendo. Fiz alguns experimentos pequenos. Por exemplo, tenho aqui uma bobina que eu fiz, para a gente ligar na corrente contínua. Fazer os testes com a bússola, com a mesma bússola, e observar o que vai acontecer com a bússola. Então, sem muitas delongas, sem muito demorar, porque eu estou bastante aqui interessado em mostrar para vocês, e compartilhem, porque isso é muito bacana. Vamos fazer ciência, vamos meter a mão na massa. Eu aqui faço experimentos de campo eletromagnético, bobina de Runcorff, bobina de Tesla, mas eu entendo outras áreas, por exemplo, Arduino, internet das coisas e tal, então eu gosto muito dessa área. Então vamos lá. Aqui eu tenho a bobina que eu fiz, vou ligar aqui a câmera. Então vamos primeiro observar a bússola em relação ao campo eletromagnético que vai ser gerado aqui. Vale lembrar que aqui nesta bobina eu vou colocar 2 ponto alguma coisa volts, 2.4 volts. Eu vou fazer aqui a filmagem e vou mostrar para vocês. E 2.4 volts, aproximadamente 670 miliamperes, ou seja, vai criar um campo eletromagnético na bobina, como conhecemos, né? E esse campo eletromagnético tem que interagir com a bússola, a mesma bússola que eu utilizei fazendo o teste no vídeo anterior com a bobina de Runcorff. Então eu vou colocar aqui, deixa eu primeiro colocar uma xícara. Gente, uma xícara, tem um pouquinho de água só uma xícara para poder fazer o apoio, porque a mesa ela tem metais aqui e a bússola ela é muito sensível, e aí ela acaba tendo uma interação com os metais da mesa. Então aqui observamos o seguinte: temos aqui a bússola, deixa eu colocar bem inclinada assim para a gente ter um aproveitamento. Deixa eu colocar assim, Polo Norte. O que acontece? Eu vou ligar a bobina, positivo do lado direito, negativo do lado esquerdo, e observamos que o polo norte já está apontando para o meio, certo? Por que eu estou falando para o meio? A agulha está praticamente apontando no centro da bobina. Se eu inverter aqui, o que vai acontecer? Ela tem que girar para o lado contrário. Quer dizer, isso vai comprovar o campo eletromagnético sendo gerado aqui. Olha lá. Espera aí, gente. Pronto. Agora
ele está apontando do polo sul da bússola para o centro da bobina. Por que teve esse comportamento? O fluxo, quando o negativo, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, para não... Porque tem que fazer ciência, viu, gente? Eu vou ter que tirar. Eu preciso ver para poder falar certinho para vocês. Deixa eu tirar esse aqui. Ok. Então, assim, o negativo, a bobina, ela iniciou dessa forma. Começou indo para a direita e retornando. Então, o início dela é esse fio aqui, que inclusive está no negativo. Certo? Então, o negativo está fazendo com que o vórtex dessa bobina, esse torus que foi gerado aqui, esse campo eletromagnético, aponte para o meio. Se eu inverter, ele vai inverter também, gente. Olha lá, desliguei, vou ligar novamente, agora invertido o positivo no meio, e a bússola está apontando para o meio, mostrando que tem um campo eletromagnético aqui nessa bobina, beleza? Pronto. Vamos para o segundo experimento. O segundo experimento, eu vou colocar um ímã embaixo dessa bobina. E o que tem que acontecer? Ela vai levitar. Aqui a gente consegue ver, ó. Dá para perceber, né, gente? Ó. Vou colocar aqui essa câmera para filmar mais uma vez. Ele tem um comportamento. Vou desligar. Olha só. 2.3 volts, 680 miliamperes, suficiente para mover a agulha da bússola e mostrar que aqui embaixo tem uma ímã, aqui em cima a bobina. Eu vou desligar e ele vai descer. Beleza? Então, ó, desliguei. Está desligado. Vou ligar. Vou colocar assim, né? E a bobina levanta. Ou seja, o campo gerado aqui é suficiente para levantar esse cobre aqui. Essa bobina. Beleza? Então, vamos para o próximo experimento. Esse foi o primeiro. E agora o próximo experimento, eu fiz esse aparato aqui nos outros vídeos. Aliás, em um vídeo anterior do canal, eu mostro, deixa eu ver aqui, pronto. Acendendo uma lâmpada de 110 volts com esta bobina. E o que acontece? Ela emite, agora é uma teoria minha, é uma provocação. Ela emite dois tipos de campo. Não sei. Por que eu falo dois tipos de campo? Porque a bússola não se moveu com a bobina de Runcorff. E utilizando o mesmo transistor, o mesmo circuito que eu fiz aqui na bobina de Runcorff, eu fiz nesse aparelho, sendo que ele não tem um playback, ou seja, ele joga a frequência diretamente, a tensão diretamente na bobina. Só tem uma bobina, ok? Por ele ter só uma bobina, ele gera um campo eletromagnético. Quando eu falo do segundo campo, é uma sugestão, vamos dizer assim, uma ideia, uma teoria. Por quê? Porque quando eu coloco sequências de bobina, ele continua escalando isso. Então, é uma observação, eu não posso afirmar nada, gente. Mas é interessante a gente fazer ciência e provar as coisas, meter a mão na massa. Então, olha só. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês que a bobina é muito semelhante à receptora, que tem uma lâmpadazinha aqui no meio. Então, eu tenho aqui a bobina e tenho o transistor, como eu falei, ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, o transistor.
Beleza? Esse transistor é o IRFZ44N. Pode utilizar também o TIP 41C, mas eu gostei muito de utilizar esse. É sensível, não posso passar de 5 volts e é bacana. Bom, tem um conjunto de resistores. Esse botão anula os resistores, ou seja, aumenta a tensão na bobina, aumenta a tensão no transistor, então tem que ser uma coisa bem rápida. E é justamente para poder acender a lâmpada de 110 volts. Coisas que não dá para se explicar muito, né, gente? Não dá para se explicar muito, mas eu coloco uma teoria que existe dois tipos de forças aqui. Como tudo na natureza tem, dois tipos de força. Né? Você tem a energia quente, você tem a energia fria. Né? Então, fechando, eu vou ligar. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vou botar essa câmera aqui. Eu vou ligar ele aqui em 5 volts. Uma fonte de 5 volts. Tá aqui, ó. 5 volts. Eu vou colocar. Vou deixar a bobina aqui em cima para vocês observarem que ela vai acender quando eu ligar aqui. Tá vendo? Quando eu ligo, ele gera uma transmissão de energia sem fio, ok? Indução eletromagnética, certo? Vamos provar isso, que é um eletromagnético. O mesmo circuito, a mesma frequência utilizada na bobina de Runcorff. O que acontece? A nossa bússola já tem uma interação, tá ligado? Vou tentar segurar aqui para poder vocês acompanharem legal. Aqui em cima tem. Vou desligar. Vou colocar de uma posição aqui, gente, porque tem metais aqui dentro, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar no polo norte para desligar. Tá bom, gente, ó, desculpa. Ó, eu deixei o ímã muito próximo. Ele interage com a bússola. Deixar ele distante. Agora a bússola tá bem solta, ó. Tá vendo? Ela tá bem solta. Quando eu ligar, deixa eu colocar aqui no norte. Quando eu ligar, ela vai ter que mudar a direção. Ó, eu liguei e ela mudou a direção, ó. O polo sul quase que apontando para o meio, né? Eu vou desligar, gente. Desliguei e ela aponta de volta pro norte. Vou ligar novamente e ele inverte, quase que inverte. Então, gente, seguinte, o que eu estou mostrando aqui? Esse aparato utiliza o mesmo circuito da bobina de Runcorff, ou seja, a frequência aplicada na bobina é suficiente para criar um campo eletromagnético. Na bobina de Runcorff, ele não tem nenhuma interação. A bússola não mexe para lugar nenhum. Ou seja, o que está sendo gerado na bobina de Runcorff não é um campo eletromagnético. Porém, tem a mesma potência de acender uma lâmpada. Então, é muito interessante. Gente, vou ficar por aqui para não ficar extenso. Compartilhem, comentem. O comentário de vocês eu amo. Gosto de ler todos os comentários. E compartilhe, dê o joinha. Se tiver alguma dica de fazer teste, manda, porque eu pego e acabo fazendo aqui. E assim a gente vai fazendo a ciência e aprendendo juntos. Um forte abraço e até a próxima.